Olá, o meu nome é Sara Morato e estamos aqui para mais uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Se bem te lembras, na última aula estivemos a falar sobre alpinismo e eu disse-te o que era alpinismo. É um desporto que tem por objetivo atingir o topo de uma montanha. E eu gostava de continuar um pouco aqui ainda dentro deste tema, do tema do alpinismo, depois deixamos de lado, mas para já eu quero continuar dentro deste tema. Eu não sei se te lembras que eu mostrei-te uma notícia sobre um menino, e esse menino chamava-se Jordan Romero, se não estou em erro, eu até disse o nome erradamente e depois corrigi. Era uma notícia sobre um menino que tinha sido a pessoa mais jovem a subir ao Everest, a montanha mais alta do mundo. Jordan Romero tinha 13 anos quando o fez. E eu agora quero-te mostrar, ainda também dentro deste tema, como te disse, uma reportagem. E tu agora perguntas-me, o que é uma reportagem? Portanto, uma reportagem, e eu escrevi no quadro antes da aula começar, ao contrário de uma notícia, explica uma situação. Portanto, uma notícia dá uma novidade, uma informação nova. E a reportagem explica essa situação, dá mais pormenores. Muitas vezes são entrevistadas pessoas nestas reportagens. E a reportagem que eu aqui vou fazer é uma reportagem... que eu vou passar, é uma reportagem televisiva. Portanto, passou na televisão, foi feita para passar na televisão. E eu quero que tu prestes atenção às imagens, ao som e àquilo que se diz, ok? Eu tenho só que carregar aqui o vídeo. Antes de carregar o vídeo, quero que tomes atenção àquele senhor que está ali na fotografia. Este senhor é um português, é um alpinista português que se vai falar na reportagem. Eu não vou dizer o nome ainda, mas é só para que saibas que se fala dele na reportagem. Vamos lá então. Ver aqui o vídeo. Há 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude no planeta. O ar é rarefeito e são locais que não são habitados pelo homem. Cada montanha representa um desafio extremo. A taxa de insucesso é muito elevada. Mas há uma elite de homens que desafia a natureza e tenta conquistar a montanha. Não recorre ao oxigênio artificial, apenas à força de vontade de vencer e à coragem, porque acredita. Ao todo são 9 os alpinistas a nível mundial que já alcançaram estes cumes. João Garcia é o único português candidato a entrar neste restrito clube. Mais homens foram ao espaço do que aqueles que escalaram estas 14 montanhas. E haverá um português entre eles. Eu não sei se tu prestaste atenção ao nome que aqui era dito, na reportagem. Eu disse que isto era uma reportagem. O nome do português que subiu à montanha, agora estou aqui com um problema. O nome do português que subiu à montanha é João Garcia. Bom, enquanto se resolve aqui o problema, que o rato não está a funcionar, eu gostava de te falar um pouco sobre esta reportagem. Esta reportagem mostra algumas imagens. Tu consegues ver, aliás, nesta reportagem, algumas imagens assim bonitas, mostra-te a montanha, mostra-te até como se vive esta questão de subir à montanha. Chegamos até a sentir frio, porque vemos toda aquela tempestade e tudo na montanha que até dá a sensação que temos frio. Não sei se tu também percebeste que na reportagem também tínhamos... Se apercebeste da música, eu disse para tu prestares atenção à música. E porquê? Porque a música é assim uma música assim imponente, é a música quase dos vitoriosos, daqueles que chegam ao topo da montanha neste caso. Portanto, é uma música que nos transmite essa ideia de que estamos a falar de pessoas que conquistam grandes feitos. Mas eu vou passar o vídeo mais uma vez. E porquê? Porque eu quero que tu prestes atenção àquilo que se diz. Eu sei que o vídeo tem legendas em inglês, o importante não são as legendas em inglês, mas eu quero que tu prestes atenção àquilo que se diz, que é em português. E porquê? Porque a seguir vamos fazer um exercício e nesse exercício tu vais ter que usar palavras que estão que são ditas naquele áudio, naquilo que se diz, obviamente, mas também algumas palavras um pouco diferentes. São palavras da família de outras. E eu falei disto na aula passada. Palavras da família de outras, portanto,
É disso que falamos. Eu vou passar agora ao vídeo, mais uma vez, e quero que prestes atenção. Aliás, eu antes de passar o vídeo até vou ler o texto primeiro contigo. Vamos ver se... Não estou a conseguir, esperem só um segundo. Ok, eu mostro assim. Ah, não posso mostrar assim. Continuo sem conseguir. Então vamos fazer assim, eu vou mostrar o áudio e depois nós vamos ver o exercício em si. Toma nota e toma atenção a algumas palavras, ok? Há 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude no planeta. O ar é rarefeito e são locais que não são habitados pelo homem. Cada montanha representa um desafio extremo. A taxa de insucesso é muito elevada. Mas há uma elite de homens que desafia a natureza e tenta conquistar a montanha. Não recorre ao oxigênio artificial, apenas à força de vontade de vencer e à coragem, porque acredita. Ao todo são 9 os alpinistas a nível mundial que já alcançaram estes cumes. João Garcia é o único português candidato a entrar neste restrito clube. Mais homens foram ao espaço do que aqueles que escalaram estas 14 montanhas. E haverá um português entre eles. Ok, eu peço desculpa por aquele problema. Vamos tentar ver agora se dá para fazermos o exercício. De toda a forma, eu vou acompanhando o exercício contigo. Pronto, já está a funcionar. Peço desculpa por este inconveniente, às vezes acontece. Então temos aqui o texto, eu vou lê-lo convosco sem lermos o que está nos espaços em branco. Eu espero que tenha sido perceptível aquilo que foi dito no vídeo, aliás. O número de montanhas que existem acima dos 8.000 metros é reduzido. São apenas... Talvez aqui seja um número, ok? Estas montanhas são... Qual será a palavra que aqui falta? Ninguém consegue lá viver porque é muito difícil respirar. Subir a cada uma destas montanhas não é um qualquer. É preciso... preparação física, determinação e coragem. É muito elevado o número de alpinistas que tentaram a escalada sem... Não admira, é fácil falhar em circunstâncias tão agrestes. E os alpinistas que se lançam nesta aventura também não são os alpinistas quaisquer. São alpinistas de... São os melhores de entre os melhores. Eles sobem às montanhas sem levarem botijas de oxigênio. Levam apenas a sua de vontade. Na altura em que foi gravado este vídeo, só havia 9 alpinistas em todo o mundo que conquistaram o cume das 14 montanhas mais altas do mundo. João Garcia, alpinista português, foi o 10º a juntar-se a este. Eu não sei se tu conseguiste apanhar as palavras, de toda a forma eu disse que te ia ajudando e é isso que eu vou fazendo. Eu disse que o primeiro espaço era um número, não era? Portanto, o número de montanhas que existe acima dos 8.000 metros é reduzido. São apenas 14. São apenas 14 montanhas. Estas montanhas são... Tu percebeste qual era a palavra? Tenta lá ver se te lembras qual era a palavra. No vídeo dizia-te, são locais que não são habitados pelo homem. Então, se não são habitados pelo homem, são locais... Qual é o contrário de habitado? Sabes qual é o contrário de habitado? Desabitado, neste caso montanhas desabitadas. Eu vou escrever aqui no quadro, enquanto vamos fazendo o exercício, que habitado é o contrário de desabitado. E são palavras da mesma família, ok? Falámos disto na última aula e aqui está outro exemplo. Continuando. Ninguém consegue lá viver porque é muito difícil respirar. Subir a cada uma destas montanhas não é um quê? O que é que tu achas que é? Subir a estas montanhas não é um
desafio qualquer. E se eu bem me lembro, diz exatamente isto no áudio. Portanto, a palavra que se diz no áudio é mesmo desafio. É preciso preparação física, determinação e coragem. É muito elevado o número de alpinistas que tentaram a escalada sem... Então, eu penso que no vídeo o que diz é que é muito elevado o número de alpinistas que tentaram a escalada, mas que tiveram sucesso. Não tiveram sucesso, portanto tiveram insucesso. Neste caso, sem sucesso. Insucesso é o mesmo que sem sucesso. E eu vou escrever aqui também. Portanto, sucesso é o contrário de insucesso. Palavras da mesma família. Ok? Vamos lá aqui então continuar. E os alpinistas que se lançam nesta aventura também não são os alpinistas quaisquer. São alpinistas de... No áudio diz esta palavra mesmo, mas eu não sei se tu sabes o que é que significa. São alpinistas de elite. O que diz no áudio é mesmo isto, elite. E o que é elite? A elite é um pequeno grupo de pessoas que faz melhor as coisas do que todas as outras pessoas. Este pequeno grupo de pessoas é considerado elite, ok? Portanto, é um grupo de pessoas que faz uma coisa melhor do que as outras pessoas. Continuando. São os melhores de entre os melhores. Olha, aqui até estava a definição. Eles sobem às montanhas sem levarem botijas de oxigênio. Levam apenas a sua... Aqui é fácil, porque no áudio é dito exatamente estas palavras. Levam apenas a sua força de vontade. Aliás, eu na aula passada, quando fiz aqui a lista de palavras associadas ao alpinismo, que eu disse que poderias usar depois, noutra circunstância qualquer do teu dia-a-dia, eu falei da força de vontade. E o último espaço, na altura em que foi gravado este vídeo, só havia 9 alpinistas em todo o mundo que conquistaram o cume das 14 montanhas mais altas do mundo. João Garcia, alpinista português, foi o 10º a juntar-se a esse, fácil não é, grupo. Já estava ali antes a palavra grupo. Aliás, não estava? Não, mas pronto, era fácil de perceber no contexto que seria grupo. Portanto, temos um português que faz parte deste grupo de elite. E com este texto encerramos a questão do... Encerramos esta história do alpinismo, vamos passar para outro tema, dentro deste contexto até. Mas vamos largar aqui o alpinismo, aliás, e vamos passar para o tema das viagens. Antes de mais, eu vou-te mostrar um texto de uma rapariga que se chama Cláudia Ribeiro, se não estou em erro, é o nome da rapariga. Eu vou-te mostrar um texto dela. Ela escreveu um livro e é um texto retirado desse livro. Eu vou-te mostrar esse livro. E esse livro, ou este excerto do texto, é sobre viagens. Tu perguntas-me se é sobre turismo em concreto e eu vou-te dizer que não é sobre turismo, é sobre viajantes. E qual é a diferença entre turismo e viajantes? Achas que há diferença? Eu vou descrever aqui no quadro quais seriam, aliás, as diferenças que eu encontraria entre turismo e... turista, no caso, e viajante. Portanto, o turista é a pessoa que viaja para se divertir. E o viajante é a pessoa que viaja também, claro, que viaja para conhecer o país e as pessoas desse país e a cultura mais profundamente, e as pessoas desse país. Obviamente que nós podemos dizer que um turista acaba por ser um viajante e um viajante também acaba por ser um turista. Há aqui alguma relação entre um e outro. No entanto, não podemos esquecer que o turista quem faz turismo faz normalmente em grupos, não é? Faz com uma pessoa ou um grupo de amigos. Muitas vezes o turista tem a sua viagem organizada por uma companhia de viagens, por exemplo, ou não, mas isto acontece regularmente. E o viajante não, é uma pessoa que tem por
por objetivo, normalmente, viajar mais sozinha, portanto, ou totalmente sozinha ou com mais uma pessoa, viagem por mais tempo e, normalmente, essa pessoa organiza a sua própria viagem, não quer saber de uma viagem organizada. Portanto, há aqui, podemos assim distingui-los um do outro, apesar de um turista acabar por ser um viajante também e um viajante ser um turista, porque o turista vê em princípio, vai visitar uma cidade e vê todos os monumentos mais importantes. E o viajante acaba também por visitar esses monumentos mais importantes. No caso em concreto e no texto que eu te vou apresentar, temos a Cláudia Ribeiro, sim. Ela foi viajante, sabes? Ela foi viajante num país muito grande. Aliás, é um dos países maiores do mundo. E se bem te lembras, numa das primeiras aulas, eu falei-te dos países maiores do mundo. Dei-te alguns, aliás. Falei dos Estados Unidos, da Rússia, do Canadá. Neste caso é a China. A Cláudia viajou pela China. Na verdade, ela viveu na China. Ela viveu na China durante 4 anos. Portanto, ela conhece bem a China, ela viveu lá, mas ela foi viajante dentro da China. Portanto, ela vivia em Pequim, que é a capital da China, mas enquanto lá viveu durante esses 4 anos, ela acabou por ir conhecendo o país. Portanto, viajou pelo país para conhecer aquilo que eu aqui disse, para conhecer as pessoas, para conhecer o país mais a fundo, para conhecer realmente a cultura e não a cultura do turista. Ok? Posto isto, eu vou-te passar o texto, tu vais ouvir o áudio do texto e eu quero que prestes atenção. No dorso do dragão. Este livro é sobre a China que eu vi e vivi. Eu vivi na China como estudante estrangeira de chinês desde 1987 até 1991. Regressei lá em novembro de 1997. É fácil ver que a China está a mudar muito depressa, principalmente nas cidades. Mas, pergunta-me o leitor, que interesse pode ter hoje em dia um livro sobre a China? Nos tempos que correm é muito fácil viajar e já há muita gente que viaja até à China. Além do mais, há atualmente muitos livros que falam sobre este país. Tudo isso é verdade. No entanto, esse interesse cada vez maior pela China parece-me ser mais uma moda do que outra coisa. E as modas nunca conduzem a uma verdadeira compreensão da realidade. Comecei a amar a China muito antes de a conhecer. Quando me perguntam porquê a China, nunca sabia responder. Nem sei se esse amor teve realmente algum começo. Talvez não pareça, mas este livro é também uma história de amor. A história de um amor complicado, porque amar a China não é fácil. Ser estudante na China era a melhor maneira de descobrir e conhecer o país. Não só porque assim aprendia a falar a língua, mas também porque era uma maneira de fazer a ponte entre a sociedade chinesa e a comunidade internacional. 2 mundos tão diferentes um do outro. O estudante estrangeiro era visto pelo chinês como amigo da China, alguém que, livremente, por sua própria vontade, escolheu viver no seu país e aprender a sua língua. Além disso, o estudante estrangeiro tinha vantagens materiais e económicas. Pagava muito menos do que um turista pelos mesmos produtos e vivia com algum conforto nos dormitórios para estudantes. Este livro não é um ensaio, nem é um estudo sério sobre a China. Também não é um guia de viagem, nem é um livro para ser lido por turistas. Para mim, não é fácil dizer o que este livro é, nem é fácil classificá-lo. Tentei fazer com que este livro tratasse de temas que faltavam nos livros que eu li antes de ir para a China. Os temas de quem realmente viveu na China. Uma China pessoal que eu vi e vivi. Agora que estivemos aqui a ouvir e a ler, espero eu que tenha estado a ler este texto, eu gostava que... Eu disse, aliás, que este texto foi retirado de um livro. E o livro chama-se... Eu vou escrever aqui o nome do livro, porque o nome não está completo. Está aqui no final do texto, tu consegues ver o título do livro, mas o título do livro é um pouco mais extenso, e é No Dorso do Dragão,
aventuras e desventuras de uma portuguesa na China. Portuguesa na China. Este é o título do livro, de onde foi retirado este texto. E antes de analisarmos o texto em concreto, eu penso que até aqui o texto em si já tem algumas palavras que tu não conheces, e é por isso que eu quero falar um pouco com ele. Tu sabes o que é que significa dorso? Dorso é o mesmo que costas. No caso, as costas do dragão. E dragão eu acredito que saibas o que seja, não é? Olha, entre provavelmente aquilo que tu sabes o que é um dragão, eu quero que tu saibas que o dragão é o símbolo da China. Na China é muito comum haver festas com os dragões, são pessoas dentro de uns bonecos, obviamente, portanto é o símbolo da China. Depois temos aventuras e desventuras, que eu acredito que tu saibas o que significa. Aliás, aventuras eu acredito que saibas o que é que significa, e desventuras, que será o contrário de uma aventura, está relacionado com aquilo que correu mal. Portanto, a aventura é quando uma coisa corre bem, não é? Que nós não estamos, se calhar, à espera, e a desventura é o contrário. Portanto, aqui conseguimos logo perceber o que é que trata o texto. Fala das histórias que correram bem e aquelas que correram piores para esta portuguesa que vivia na China. Então, através da análise do título, nós já ficamos a perceber um pouco daquilo que se falará no livro. E uma coisa importante, este texto, tu quando lês este texto ou quando ouviste este texto, tu achaste que ele foi retirado do livro de onde? Do início, do meio, do fim? Tu achas que é fácil de perceber de onde é que foi retirado este texto? Eu penso que é fácil. Ele foi retirado da introdução. A introdução é o início de um livro. Atenção, nem todos os livros têm introdução, mas muitos deles têm. A introdução é nada mais do que um pouco, eu não vou dizer que é um resumo, mas apresenta-nos a história. Portanto, quando temos uma introdução num livro, é-nos apresentada a história de que se falará no livro mais aprofundadamente, e é isso que entendemos por introdução. É fácil aqui de percebermos que isto é uma introdução, porque ela diz muitas vezes este livro. Eu, quando escrevo um livro, o conteúdo do livro em si, eu não digo este livro. Neste caso aqui, ela diz porque é a introdução, e na introdução é normal isso acontecer, eu dizer frequentemente este livro, ou neste livro, ou arranjar outras alternativas. E tu sabes, aliás, que tipo de livro é este? Ela diz aqui no final, este livro não é um ensaio, nem é um estudo sério sobre a China. Também não é um guia de viagem. Provavelmente não sabes o que é ensaio, mas eu já te digo o que é ensaio. Também não é um livro para turistas. Então, o que é este livro? É um livro, olha, eu acho que é um livro original. É um livro original que fala sobre as suas experiências, que dá a conhecer a quem o lê as experiências que viveu na China, e acaba por ser uma ajuda para os turistas, se assim quisermos, para quem faz uma viagem. Mas não é esse o objetivo deste livro. É, sim, mostrar a sua história pessoal, a história de que esta rapariga viveu na China. E eu disse que ia dizer o que era um ensaio, e temos aqui, ensaio é um texto em que se apresenta um estudo sobre um dado tema. Isto não é um estudo, isto é uma história pessoal, portanto não estamos aqui a fazer nenhum estudo sobre nenhum tema, portanto isto não é um ensaio. Olha, outras palavras que estão... Olha, temos ali o dragão, estás a ver? O dragão da China, aquele é mesmo o dragão, é um exemplo do dragão da China. Depois temos a palavra moda, que também está no texto, e talvez tu não saibas, são as pessoas que gostam de vestir o que mais se usa, são pessoas que andam na moda. A expressão é moda dizer X, é moda fazer Y. Quer dizer que toda a gente diz ou faz qualquer coisa sem pensar muito nisso, só porque os outros também fazem assim. Então seria isto que nós entenderíamos por moda, e posto isto, acho que as palavras assim mais difíceis estejam mais ou menos definidas ou trabalhadas, ok? Eu gostava contigo de fazer agora um pequeno exercício relacionado com o texto, obviamente. Vamos responder aqui a umas perguntas sobre o texto. Eu penso que não é necessário ouvir de novo o texto. Voltamos atrás sempre que for necessário, ok? Então vamos lá. A autora diz que o seu livro é sobre a China, os seus habitantes e costumes,
ou as relações entre estudantes chineses e estrangeiros? O que é que tu achas? Eu não referi há pouco, ou não foquei tanto esse aspecto, mas esta rapariga portuguesa viveu na China porque ela foi estudar chinês. Ela esteve na China a estudar chinês. Entretanto, ela neste momento é professora de português a chineses e é professora de chinês a portugueses. Olha, faz um pouco aquilo que eu faço. Eu ensino português a estrangeiros. Ela, neste caso, tem um público em específico, que são os chineses. E é esta a profissão dela atualmente. E ela esteve na China, se bem me lembro, há 30 anos. Portanto, sim, ela esteve na China há 30 anos. Esta é a história dela que aconteceu há 30 anos. Vamos lá então ao exercício. A autora diz que o seu livro é sobre a China, os seus habitantes e costumes, ou as relações entre estudantes chineses e estrangeiros. É fácil, não é? Até porque eu aqui acabei por dar um pouco a resposta. É a resposta A. Antes de escrever o livro, a autora esteve na China ou nunca tinha estado na China? Aqui sim eu dei a resposta. Eu disse que ela tinha estado na China. Que ela tinha estado na China. Portanto, ela esteve na China. É a resposta A. E este livro baseia-se na experiência direta que a autora teve na China ou no que a autora sempre ouviu contar sobre a China. Portanto, no livro ela fala sobre a sua experiência, sobre aquilo que ouviu falar sobre a China. Fácil também, não é? Depois da análise que fizemos juntos, na experiência direta que a autora teve na China. E está ali, sobre a China que eu vi e vivi. Estava ali logo na primeira frase do texto. Continuando, a China é um país que se transforma de forma rápida ou não sofre mudanças. Eu acredito que tu não precisas de ler este texto para saberes a resposta. Basta estar atento às notícias na televisão para perceberes que se transforma de forma rápida, não só na altura em que ela lá viveu, ou não só com base naquilo que ela disse, mas é uma resposta fácil de lá chegarmos. A autora começou a gostar da China depois de conhecer este país, ou mesmo sem nunca ter visitado este país. Ela diz ali. O que é que ela diz em relação a isto? Mesmo sem nunca ter visitado este país. Ela diz exatamente isso. Ela apaixonou-se por a China mesmo sem antes ter visitado este país. De acordo com a autora, uma boa maneira de conhecer a China era visitando o país como turista ou estudando lá. Qual é, na opinião dela, a melhor forma de conhecer a China? Eu não conheço a China, nunca lá fui, gostava muito de conhecer. Mas segundo a autora, qual é a melhor forma de a conhecer? Ela diz que é estudando lá. E é verdade, nós quando estudamos num país conseguimos conhecê-lo melhor de outra forma, porque estudar implica um período de tempo, estudamos a língua ou estudamos outra coisa qualquer, e aí sim, é uma verdade, para conhecermos um país, uma boa forma é não fazer turismo ou ser só viajante, estudar lá, é uma opção. E está aqui no texto. A primeira pergunta dizia: a China é um país que... Temos ali, é fácil ver que a China está a mudar muito depressa, principalmente nas cidades. A autora começou a gostar da China. Comecei a amar a China muito antes de a conhecer e em relação à 6, de acordo com a autora, uma boa maneira de conhecer a China era, está na segunda parte, ser estudante na China era a melhor maneira de conhecer o país. Continuando aqui no exercício, a imagem que os estudantes tinham do estudante estrangeiro era muito positiva ou muito negativa? Eu já vejo contigo no texto, mas eu acredito que tu te lembres. Portanto, a imagem que os chineses tinham do estudante estrangeiro era muito positiva. Normalmente há uma boa relação entre estudantes chineses e estrangeiros. Acho que não há qualquer problema de relação entre uns e outros. O turista na China tinha mais benefícios do que um estudante estrangeiro ou menos benefícios do que um estudante estrangeiro? Falamos do turista. O turista na China tinha mais benefícios ou menos benefícios do que um estudante estrangeiro? Tu lembras-te da resposta? É B. Por fim, a autora, no Dorso do Dragão, diz que o seu livro é igual a todos os livros que falam sobre a China ou é diferente dos outros livros pela visão que apresenta da China? É a opção B, portanto seria a opção B a correta. E vamos aqui só ver, rapidamente, antes da aula terminar, o estudante estrangeiro era visto pelos chineses como um amigo da China, em resposta à 7, e em resposta à frase 8, o turista na China tinha menos benefícios do que um estudante estrangeiro, e está ali.
Além disso, o estudante estrangeiro tinha vantagens materiais e económicas, pagava muito menos do que o turista pelos mesmos produtos e vivia com algum conforto nos dormitórios do estudante. E com isto me despeço, até à próxima aula.